todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 até o 4. E destacamos o versículo 5 que diz assim: tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. O tema de hoje é Deus quem envia o seu pastor? Uma pergunta é importante responder. O que segura, o que prende, o que fixa um pastor na congregação? A resposta é bem simples. É Deus que o chamou. Muitos acham que são pessoas que chamam o pastor, pessoas que seguram o pastor para a determinada localidade e assim por diante. Deus usa as pessoas para chamar, mas é Deus que chama. É Deus que coordena e o pastor está a serviço de Deus e não das pessoas. E é nesse caso que o pastor, ele obedece a Deus. Se o pastor não consegue obedecer a Deus, ele não pode ser pastor. Assim também, se ele obedece a Deus, a congregação precisa aceitá-lo como o seu pastor. Então, a regra é bem simples, serve para o pastor e serve para a congregação. É Deus que chama o pastor, é Deus que orienta o pastor, ensina e o coloca para pregar. E ele deve pregar a palavra conforme o ensino de Deus. Enquanto o pastor prega a palavra conforme o ensino de Deus, ele está na responsabilidade de Deus. No momento que ele para de pregar a palavra de Deus e prega conforme os ouvidos das pessoas, conforme o mundanismo que está à sua volta, então ele não está mais na responsabilidade de Deus. E aí Deus não o quer mais lá como o seu pastor. Quando Deus chamou Ezequiel, ele já deu essas orientações a ele. Ezequiel era o profeta, era o pastor que Deus tinha escolhido para pregar para o povo de Israel. E Deus chamou ele e falou assim: prega a palavra que estou falando para você. Deus não falou para ele: prega conforme a sabedoria do mundo, prega conforme eles querem ouvir. Foi bem claro: prega a palavra que eu estou mandando você pregar. E aí vem a outra questão que Deus também falou para Ezequiel: se eles vão aceitar esta palavra ou não vão aceitar, isso não é da tua conta. Isso é comigo. Então o pastor, ele não deve se preocupar tanto assim se a palavra que ele anuncia não é aceita. Porque, no fundo, não é o pastor que está sendo recusado, mas é o próprio Deus. Nós não estamos aqui inventando essa história. Ela está em Ezequiel. Por isso, desafiamos a que leiam. Vou ler o versículo 4 que diz assim: o que está acontecendo entre o povo? São teimosos e não me respeitam, disse Deus. Estou mandando você, Ezequiel, para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor, quero dizer. E aí vem o versículo 5. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Se o povo não aceita, então também não é abençoado. Veja que a questão, quando não se aceita a palavra de Deus como Deus ordena ao seu pregador, então Deus retira também a sua bênção. E isso é um ponto-chave para o funcionamento de uma congregação. Se a congregação quer ser abençoada por Deus, ela precisa seguir conforme o que Deus determina, e não conforme o que as tradições, o mundo e assim por diante determinam. No momento que as pessoas começam a recusar a orientação de Deus, Deus retira as suas bênçãos da vida particular
e também da congregação. E assim Deus também retira o seu pastor e acha outro lugar para ele trabalhar. Então, não aceitar a palavra de Deus é um prejuízo para aquele que não aceita. Não é um prejuízo para aqueles que aceitam ou para o seu pregador que Deus colocou. E quem aceita tem muitas bênçãos em sua vida. Deus jamais vai desamparar aqueles que ouvem a sua palavra e assim o praticam. Deus jamais vai desamparar o seu pastor e sua família quando ele é afrontado por coisas do mundo e que ele muitas vezes deve ficar calado. Deus assim mesmo vai o abençoar. Só que o pastor, ali no caso também o profeta, ele não deveria puxar para si essa descrença do povo, essa teimosia do povo e a rebeldia do povo, porque é Deus que está cuidando disso. Veja como Deus, ele foi bondoso com muitas congregações. Deus enviou pastores para muitos lugares. E quando uma congregação não tem o seu pastor, veja que dificuldade isso é. E nós sabemos que existem muitas congregações que não têm o seu pastor. E muitos cristãos que estão num lugar que não pode ir no culto. Estão vivendo num lugar que é difícil para ir para a igreja. E tem outros que de fato não querem. O que cabe a nós? Cabe a nós somente ouvir a palavra de Deus, crer em Deus e melhorar de atitude. Porque esta palavra anunciada pelo pastor é muito importante, porque é Deus que envia o seu pastor, o seu pregador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós sempre ouvirmos a Tua palavra, crermos em Ti e assim melhorarmos as nossas atitudes. Contamos com a Tua ajuda. Venha nos ajudar para isso em nome de Jesus. Amém.